Vamos falar então do sexto princípio agora, da prática de vida integral. O sexto princípio, então, é praticar é bom e praticar é ruim. Sinta completamente a prática da experiência e, ao mesmo tempo, abandone-se a ela. Ok? Então, integral já dá para perceber que é um pensamento bem flexível, abrangente. Não é nada absoluto. A integral não existe absoluto. A integral nada contra o pensamento absoluto. E viaja, navega por todos os lados, por todas as dimensões, então, da experiência, da realidade. E isso exatamente para evitar exageros, para evitar extremos, para evitar fanatismos, fundamentalismos. Então, a integral gira contra a roda do absolutismo. Então, pensando nessa questão de que a prática é boa e a prática ao mesmo tempo é ruim e que você deve, então, sentir ela completamente e ao mesmo tempo se abandonar à prática. O que quer dizer isso? Mas como essa contrariedade? Porque são vários extremos, então a gente experimentar os vários lados, né? Os vários lados da prática, da experiência, da realidade. Isso é integral. É não tentar se remeter e se conduzir, se direcionar para apenas um dos lados porque é bom para mim. Então, em primeiro lugar, assim, o que você sente hoje que está se abrindo e está se fechando para você? Em termos do seu centro do plexo solar, do seu ara, né? A gente chama de ara aqui, ara, que é a força da ação, a força da realização, envolvendo ações, decisões, escolhas e atitudes, né? E ações. Então, o que se abre, o que se fecha no seu aras? O que se abre, o que se fecha no seu plexo cardíaco, no seu coração, em termos de acolhimento, de afeto, das forças do coração, das forças que estão mais ligadas à manifestação afetiva do seu ser e de perdão, de aceitação. Então, o que se abre, o que se fecha no seu coração. E na sua mente, o que se abre, o que se fecha na sua mente, que é o que controla a sua inteligência, as suas inteligências, as suas capacidades de fazer diferenciação da realidade, se posicionar diante do mapa e da sua capacidade de interpretar a realidade e de se mobilizar e se movimentar na realidade enquanto você diferencia uma coisa da outra coisa e se torna inteligente. Então, o que se abre, o que se fecha na sua mente, no seu coração e no seu aras, ok? Essa pergunta nos remete a uma integração corpo-mente, que é muito saudável, onde você responde a pergunta, o que é saudável para você? O que é saudável? Se pergunte. O que é saudável? O que contribui, favorece o seu crescimento? O que inibe o seu crescimento? Essas perguntas libertam a energia e libertam a sua atenção, te ajudam a libertar a energia e a atenção. E olha que energia e atenção represadas nos amortecem, nos traz dor, é lógico. Né? Então, nós buscamos, através dessas observações, do que se abre, do que se fecha, e o que é saudável para você, e o que te torna melhor, o que te faz crescer, o que te inibe crescer. Então, o que a gente busca quando a gente é melhor? Vamos pensar assim, então, pensar em termos mais abertos. O que a gente busca? Nós buscamos, então, a princípio, que é a paz profunda, não é? A paz profunda, liberdade, ser livre, né? E o êxtase. Então, buscamos nos sentir livre, nos sentir amplo, felizes, certo? Então, claro, deveria ser esse o objetivo, e é esse o objetivo, né? Então, aquela sintonia com a alegria superior, crescimento na direção da luz, é isso que nós pensamos quando nos direcionamos para uma prática obedecendo a certos modelos de treinamentos, modelos de crescimento, de autoconhecimento, para nos induzir como se fosse, teoricamente, ao paraíso. Né? Então, que busca nos conceder e nos possibilitar
estados de percepção elevados, profundos de consciência. Então, é isso que a gente busca. Então, se eu pensar por essa lógica, então isso significa que o êxtase deveria nos acompanhar o tempo todo. Qual a resposta a essa pergunta? O êxtase nos deveria acompanhar o tempo todo? É para isso que a gente se conhece realmente? É só isso? Então, a resposta é sim, por um lado, e não por outro lado. Sim, porque nós, claro, devemos nos sentir completamente sentir completamente o que está ocorrendo, né? o que pode ser e o que é essencial em nós, realmente. Esse ser melhor a cada dia, esse crescimento que nos induz a todos esses estados de percepção elevados e a esses estados de bem-estar, de paz e de felicidade, claro, sim, é isso, porque eu busco realmente sentir completamente tudo que está ocorrendo comigo. Mas assim, e sentir com inteligência, né? Sentir com inteligência e qualidade a experiência e uma habilidade essencial para o encontro de prazeres superiores. Né? Isso pode nos deixar mais refinados, realmente. Né? Então, por um lado, a busca do refinamento, de nos tornarmos mais afinados com a realidade, afinados com nós mesmos, com o nosso mecanismo perceptivo, para nos levar, então, a sentir esse... Estamos nos aproximando e nos encontrando com os estados superiores, né? A partir de um refinamento que a gente alcança com o treinamento, com a prática. Mas, contudo, porém, isso pode nos conduzir a um narcisismo nada profundo, muito superficial. Que o narcisismo que é Narciso acha feio tudo que não é espelho, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque o narciso é aquele sentido de que tudo, somente aquilo que vem de nós é bonito, né? É uma condição que perpetua o nosso estado egocêntrico e nosso estado de que tudo deveria estar à nossa disposição e que nós não precisamos negociar com ninguém, porque só o que parte de nós, só o que é o espelho nosso é válido, né? Então, de repente, é o que a gente faz quando... A gente tem que tomar esse cuidado, que é o que a gente faz quando a gente está praticando um modelo de autoconhecimento. Pode ser também através de uma via de informação, a partir de qualquer modelo ou de qualquer instituição. E pode ser também, por exemplo, através da religião, né? Então, o que a gente busca na religião? O que a gente busca na ligação com Deus? No sentido de que a conexão com Deus, que é uma confirmação, uma conexão com a nossa fonte, uma religação com a nossa fonte criativa, então nos dá condição de sermos melhor, de crescermos para quê? Para termos êxtase o tempo todo. Então nós estamos buscando um paraíso, e é esse paraíso realmente, nós vamos viver no paraíso? Será que é isso? Né? Será que é só isso realmente? Será que nós vamos realmente alcançar esse paraíso? E viver em êxtase o tempo todo? Isso seria realmente importante para nós? Será que é só isso? Então vamos descer um pouco, desce um pouco, né, para a sua mente aqui, para considerar que céu e terra se permeiam. Desce um pouco para a terra também. Então a gente fica mirando só no céu, então a gente fica o quê? Fica dissociado da realidade. Então a gente tem que tomar o cuidado que a gente está tentando colocar aqui, o cuidado que tem que ter você não pode mirar apenas na vida depois, na vida do depois da morte, na vida do que está lá no céu, o que transcende a você. Na verdade, as dimensões elas devem se interpenetrar. Então, trazer o sem forma aqui para o forma, trazer o Deus, a divindade aqui para cada experiência, para cada dia da sua vida, para cada momento da sua vida, seja lá o que você esteja vivendo. Né? Então, para evitar esse narcisismo que vai nos produzir um colamento um colamento inflexível com a imagem que nós temos de nós mesmos e que nós vamos apenas confirmar, buscar um conhecimento, buscar uma melhora, buscar uma relação com a fonte criadora, uma confirmação com a fonte criadora, uma conexão de religação apenas para nos satisfazer. Para uma satisfação que, na verdade, vai redundar sempre num narcisismo superficial. Então, nós vamos estar sendo
está sendo tão superficial como quem não busca nada, né? E exatamente esse sentir completamente o que está ocorrendo, o que pode ser e o essencial tem a ver com a tolerância do desconforto. Então, quanto mais elevado você sobe, quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, quanto mais preparado você está, seria saudável e normal considerar que você também está podendo tolerar o desconforto cada vez mais. Porque tanto o bem como o mal vai estar ocorrendo simultaneamente, né? Então, exatamente porque nós não ficamos melhores e crescemos apenas para alcançar o paraíso e nos dá bem de ter êxtase e prazer, prazer o tempo todo, né? Essa é uma ilusão, então, da nossa mente que acaba, né, nos dissociando da realidade, na verdade, né, ao invés de produzir uma saúde mental, uma saúde espiritual, porque vai nos dissociar, vai nos tornar mais narciso e vai fazer nós deixar de vivermos o presente, deixarmos de viver a vida como ela é, experimentarmos a vida como ela é. Não é porque nós nos desenvolvemos espiritualmente que nada mais vai acontecer com a gente. Isso então, é essa correção que esse princípio faz aqui, onde praticar é bom, praticar é ruim. Sinta completamente, abandone-se a ela ao mesmo tempo. Nesse sentido. Então há uma dupla capacidade que nós experimentamos enquanto crescemos, enquanto melhoramos, enquanto vamos em direção à espiritualidade, no sentido de uma relação rica e livre, tanto com o prazer como com a dor. Então, tanto com o prazer, tanto com a dor. Há um exemplo disso em duas figuras míticas, né, que acompanham uma no Tantra, que acompanha a figura de um Tantra ligado à prática de álcool e de sexo, né? Então, tentando se desligar completamente da prática de álcool e sexo, como se a elevação tântrica, que é a elevação espiritual no modelo oriental, né? Vamos falar no modelo oriental de espiritualidade. Então, como se a purificação espiritual fosse ter que fazer passar esse teste, nessa prova de resistência àquilo que o sexo e aquilo que o álcool provoca de tentação em relação aos impulsos e aos instintos dele, né? E uma outra figura mítica aparece uma seta, né? Uma seta numa cama de prego testando a sua capacidade de se relacionar com a dor. Então, isso são apenas símbolos vívidos, mas símbolos extremos de transcendência. Isso são, na verdade, tanto o Tantra ligado ao sexo e ao álcool, como ao asceta numa cama de prego, são lados opostos da mesma moeda, que nos diz que para nós nos desenvolvermos e sermos espiritualizados e nos tornarmos melhores na prática, na experiência do dia a dia, não é necessário nos testar nesses sentidos extremos, né? Porque os praticantes verdadeiros, os praticantes mais desenvolvidos são livres em relação a qualquer experiência, ou de prazer ou de dor. São equânimes em relação a qualquer experiência. São libertos, são livres em relação à experiência. Então não é necessário esses extremos, até porque se você se expor a esses estímulos, provavelmente em excesso vai chegar um tempo que devido ao excesso de estímulo, você vai acabar se rendendo ao estímulo mesmo, né? Ou se dissociando por falta de uma moderação, né? Na relação com o mundo concreto, com o mundo material, que também nos impõe as necessidades decorrentes do mundo material. Então não dá para dissociar totalmente o celeste do terrestre, né? Então isso que nos diz a relação entre o que se abre, o que se fecha no aras, no coração e na mente, simbolizando aqui todo o percurso entre a terra, para os centros de baixo, e o céu, para os centros intermediários e os centros de inteligência, os centros mentais, né? Isso é espiritualidade, é fazer essa ligação, né? O resultado dessa liberdade, né, dessa relação saudável, coerente, né, equilibrada, tanto com as formas, com os elementos da forma como os elementos
do sem forma, traz para a gente como resultado uma liberdade paradoxal, dupla, né? Uma realidade que paradoxal em meio aos ciclos de bons e maus sentimentos da vida. Então a gente experimenta os lados opostos e continua experimentando. O que muda, na verdade, é só a nossa forma de se relacionar. É isso que muda, na verdade, né? Então, e ainda seria assim, então é atravessar o prazer e a dor? É atravessar o prazer e a dor? Driblar o prazer e a dor? Nem sempre também. E nem sempre atravessar o prazer e a dor, né? Porque senão aí você cai aonde? A transcendência passa a ser um mecanismo de evitação, de fuga, de evitar, né? Então não é também só transcender o bem e o mal, né? Só driblar o bem e o mal, atravessar o bem e o mal, atravessar o prazer e a dor. Quer dizer que o mestre, então, espiritualizado, aquele cara que tem uma fé fervorosa, uma devoção fervorosa em Deus, sei lá, através de qualquer profeta, através de qualquer intermediário, então ele está liberto, está livre da dor e do prazer. Negativo, se ele estiver livre da dor, ele não é espiritualizado. Ele está se dissociando, mentindo para si próprio, fugindo de si próprio e usando o elemento divino, usando Deus, ou usando o ensinamento, usando o modelo que ele está aprendendo, que ele está treinando, apenas para confirmar o seu próprio sentido narcísico. E a incapacidade de negociar com a realidade, porque o crescimento, a melhoria, o ser melhor a cada dia significa saber negociar melhor a cada dia com as pessoas, com a realidade, com o mundo, com a vida, com a morte, com o corpo, seja lá com o que for, com que nós nos relacionamos e necessitamos para sobreviver. Então essa é a grande diferença. Não é uma evitação e também não é um êxtase extremo, é uma relação saudável, entendendo que agora eu tenho mais capacidade de me relacionar, tenho uma inteligência estratégica, tenho um coração para lidar com a realidade, tenho um poder de ação, um poder de não deixar mais ser refém nem vítima da realidade, de ser coautor e co-criador da realidade, e tenho um coração para isso, que me dirige efetivamente e de maneira cardíaca, encontro as situações, as experiências, encontro as pessoas. Então a minha energia pode contaminar as pessoas de energia boa, acolhedora. Eu posso combinar esses elementos cardíacos, esses elementos de coração com os elementos mentais, com a minha inteligência e fazer então ação, coração e mente funcionar diante do prazer ou diante da dor, diante das auspiciosidades ou diante das adversidades. Essa é a verdadeira prática, essa é a verdadeira experiência, livre de fanatismo, de fundamentalismo, livre de extremos, né? Livre de processos frenéticos, exóticos, ou que prometem milagres, ou que prometem o céu, que prometem o céu depois da morte, o céu depois da vida, o céu fora do seu ciclo de engajamento, fora do seu poder de ação. Não, é aqui, é no poder de ação, é com o que venha. Esse é o mestre verdadeiro, é aquele que lida com a vida assim como ela é. Então, o crucial é estar aberto e atento à qualidade da experiência sentida a cada segundo, ok? E sentir então a experiência como ela é. Então, não existe fórmula mágica para ninguém e não existe imunidade para ninguém. Ninguém está livre, ninguém está protegido, ninguém está imune. Essa é a primeira característica de quem deseja e quem possa se considerar estar alinhado com o verdadeiro desenvolvimento e a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro poder de ação e de contribuição e de fazer diferença no mundo. Ok? Então estar desperto e vivo na dinâmica multidimensional e paradoxal da realidade. É paradoxo porque a realidade tem sempre dois polos contrários, dois polos que se contrariam entre si, mas que ao mesmo tempo, dependendo de como nós tratamos, eles se tornam complementares, enquanto nós nos tornamos catalisadores dessas forças contrárias que nós utilizamos para a propulsão de nossas vidas e a
manutenção da vida e do mundo. Exatamente, não é só no bem, não é só bem, 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 não é só bom, não é só êxtase. Não, é a combinação do prazer e dor. Essa combinação entre o prazer e a dor, entre o bem e o mal, que nós entramos e catalisamos, nós recriamos, cocriamos em cima desses polos opostos, porque uma força é necessária para complementar a outra, porque a própria realidade em si, ela é autocontraditória. A mesma unidade tem aspectos antagônicos, né? Numa mesma situação, uma mesma pessoa, tem coisas que nos agradam e tem coisas que nos desagradam. O que nós precisamos é aprender a negociar com isso, para que a gente realmente consiga, então, evitar o mal, porque tem o mal verdadeiro, evitar o mal verdadeiro, né? Tem o bem e tem o mal. O mal é, eu tenho com você, por exemplo, coisas que eu te agrado, tem coisas que eu não te agrado, né? Esse é o mal natural, porque nem tudo eu vou poder te agradar. Não dá para te servir e ao mesmo tempo te satisfazer o tempo todo. Em alguma coisa eu não vou poder te satisfazer, em alguma coisa eu vou te desagradar, né? Mas nem por isso eu sou mal. É porque a minha natureza, a unidade da minha natureza implica nessas multidimensionalidades que não raro possui aspectos contraditórios. Isso não quer dizer que eu seja mal, mas se eu não tiver consciência disso em relação a você, então aí entra o verdadeiro mal. O verdadeiro mal, na verdade, então é a inconsciência, a maneira limitada de lidar com as forças que estão presentes na natureza. Isso que é estar desperto, é isso que me leva a estar desperto para essas contradições, essas conjunções, essas inter-relações e interações entre as forças da natureza que estão presentes em mim e se manifestam através da vida, né? De maneira que, então, os sentimentos bons e os sentimentos maus se escoam através de mim durante o meu processo de vida, né? Então, a pergunta que tem que se fazer é assim, qual que é a sua oportunidade agora de perceber isso, né? Qual que é a sua oportunidade agora? Da experiência, né? Ou de percepção. O que você pode fazer agora? O que você pode perceber agora? Que oportunidade está surgindo? O que está se abrindo? E o que está se fechando para você agora, né? Então, você deveria se esforçar agora nesse momento ou deveria se entregar para essa experiência? Qual é a melhor coisa a se fazer nesse momento? Então, saiba que tudo é possível. Sabendo que tudo é possível diante da consciência, né? De estar consciente desses polos de forças da natureza que se manifestam em mim. Então a gente entende que o que importa realmente é estar vivo. O que importa é estar vivo, é estar aqui, estar presente, estar fazendo o que você pode fazer agora, né? Estar consciente, presente desse momento, da experiência. Isso é presença. O que está acontecendo agora com você? Né? O que está acontecendo agora? Não importa se você está em êxtase ou não. Não importa se você está vivendo uma tragédia. Não importa se você não está vivendo uma situação que você não queria estar vivendo. Não importa. O que importa é se você está presente, se você pode tratar essa experiência com equanimidade, com compreensão, e se você pode experimentar nos seus 3 níveis principais aqui, rara, de força, de coração e de mente, você usar isso concomitantemente, conjuntamente, para poder atuar na experiência, nossa, você vai estar presente, é isso que importa. Quer dizer, o mal vai se tornar um fator de construção para você, um fator de crescimento, mas um fator de crescimento que vai te empurrar a novas experiências, novas situações, onde sempre o bem quanto o contrário dele, aquilo que o positivo, o negativo, vão estar presentes, e isso é uma oportunidade. É uma oportunidade de você utilizar e legitimar a sua herança vibratória, o seu poder herdado no processo criativo do mundo, né? No processo criativo da vida, para ser um agente criador que trabalha em cima dessas forças antagônicas. Essa é a sua grande oportunidade. É a oportunidade. Então não existe momento melhor nem pior, não existe coisa melhor ou pior, situação melhor ou pior. O que existe é presença, consciência, né? Consciência de atuar naquele momento ali, né? Então isso vai te levar a uma consciência de que o bem não é necessariamente oposto do mal, né? A consciência é que é
o fator superior que leva você ao combinar o bem e o mal, o positivo e o negativo naquele momento ali, a catalisar a sua experiência. É isso que você se torna, um catalisador de experiência, um co-criador, exatamente no antagonismo das forças presentes na experiência que você tem, que podem te trazer dor ou podem te trazer prazer, né? Então esse é o sentido de quididade, que é o é nesse momento, já, né? O já, não importa o que está acontecendo, o que importa é que é o já, é o agora, está acontecendo agora, não importa o que está te acontecendo, é você que vai determinar o seu destino e vai o que? Vai enganjar, né? No sentido de enganjamento, vai enganjar a sua vida para construir em cima disso, nem que seja para uma, dentro de uma visão sistêmica, para o seu futuro, ou até depois da sua vida, não importa, mas é já, não é depois, não é para depois, não é no céu, não é no paraíso, não é só no prazer, no êxtase, não, é um sentido de negociação o tempo todo com a vida, né? Então, esse momento de cuidado é um momento sempre livre, você está livre no sentido de que você está sempre disposto, disponível para negociar, seja lá com o que te aconteça, seja lá com o que venha, seja lá com o que entre, o que entre na sua porta, que bata na sua porta. Isso é a cuididade, né? É o sempre livre e que nada falta, nada está te faltando. A cuididade é isso, nada está te faltando. Basta que você simplesmente o faça no momento presente, consciente da cuididade. Então, uma oportunidade sempre nova de estar no mundo a cada momento, ok? Então, sexto princípio, então, praticar é bom e praticar é ruim, né? Então, sinta a prática completamente e se entregue e abandone-se a ela.